Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo de 1 a 5, que diz assim a palavra de Deus: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente o fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Privilégio de ser participantes. É isso que eu quero pensar com você neste momento. Quero olhar primeiro para os fatores negativos e depois olhar para os fatores positivos. Então fique comigo até o final, que vai ser bênção para a sua vida. O que poderia impedir uma igreja ou uma pessoa de contribuir para o cuidado missionário ou para a expansão do reino? Então vamos olhar agora os pontos negativos, os fatores negativos, e depois vamos olhar para os positivos. Olha lá, versículo 2 deste capítulo 8 diz o seguinte: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, lutas e tribulações, precisamos pensar que muitas vezes acabam sendo desculpas, porque as lutas e as tribulações têm sido grandes desculpas de não sermos participantes do cuidado missionário e da expansão do reino. As lutas, as tribulações não foram impedimento e muito menos desculpas para que os irmãos da Macedônia não fossem participantes. Eles estavam, como eu posso dizer, no olho do furacão, quando eles expressam no meio da mais severa tribulação. Não era uma tribulação, a mais severa tribulação. Não era uma simples tribulação. Irmãos, é aquela luta que a gente não consegue nem pensar e imaginar. Eles estavam no meio dessa tribulação, já que, usando essa expressão severa, eles enfatizam, quer dizer, Paulo está enfatizando a luta que os irmãos macedônios estavam enfrentando. Enfrentaram 3 guerras, queridos, e mesmo assim entendiam o privilégio de poderem, de alguma forma, participarem. No versículo 2 ainda, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Não é uma pobreza, está falando extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Extrema pobreza poderia também aí ser desculpa de muitos. Não tenho recurso, não tenho dinheiro, a coisa está apertada, o negócio está difícil, né? Essas seriam aí as alternativas das desculpas. Extrema pobreza não foi impedimento e muito menos desculpa para que os irmãos macedônios não fossem participantes. Eles estavam vivendo além da pobreza quando usam essa expressão extrema pobreza. Paulo está relatando, eles estavam vivendo em extrema pobreza, né? Mas todas as nações que enfrentaram guerras externas e internas passaram por extremas necessidades, faltando até o básico para sobreviver. Será que, querido, as nossas desculpas
elas são aceitas por Deus? Paulo até não queria que os irmãos ofertassem, porque estava vendo a luta deles, estava vendo a necessidade financeira deles, mas esses irmãos estavam com o coração abertos, eles estavam ofertando. Olha que interessante o que diz a palavra. Olhando para os fatores positivos, o que poderia levar então uma igreja a contribuir mesmo com toda a adversidade? Primeiro, entender a posição que está. Olha lá, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Esses irmãos entendem que estão debaixo da graça, entendem que estão desfrutando de um favor que eles não mereciam. Eles entendem isto, porque houve uma ação espiritual para que a palavra de Deus chegasse até eles. Olha que interessante o que diz a história. Quando nós entendemos o que está por trás disso e entendemos o coração dos irmãos. Olha lá, qual era a motivação deles? Qual era a motivação de serem ofertantes, de serem participantes, de entenderem o privilégio de participarem da expansão do reino? Porque quando Paulo chega em Atos 16, ele está ali com o coração desejoso de subir para Bitínia. E aí vem o Espírito de Jesus, depois o Espírito Santo, depois ele tem aquela visão daquele homem falando, pedindo, clamando, passa a Macedônia e nos ajude, né? Então, quando essa palavra chega ali a eles, eles entendem que o próprio Espírito Santo está oportunizando a eles de conhecer o Evangelho. Então eles entendem a graça de Deus, entendem a misericórdia de Deus, e mesmo diante de extrema tribulação, de grande pobreza, eles querem ser participantes da expansão do reino. Isso é muito interessante. Olha lá. Versículo 5 diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Entrega total ao Senhor. A entrega total ao senhorio de Cristo é o grande diferencial na vida desses irmãos, gerando voluntariedade, liberalidade e generosidade. Se não houver uma entrega total ao Senhor, ficaremos reféns dos deuses deste mundo consumista, exemplo, Mamon, que impede o povo de ser fiel nas ofertas, nos dízimos, alegando sempre uma dificuldade, alegando sempre uma adversidade. Outra coisa, ainda nesse versículo 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, como já vimos, e depois a nós pela vontade de Deus. Entrega total à obra. A entrega total a Deus é que nos leva a uma entrega total à sua obra. Para o apóstolo Paulo, carreira cristã e carreira ministerial andam de mãos dadas. É impossível separar uma da outra. Se estamos em Cristo, estamos alistados no seu exército e somos participantes privilegiados de toda a expansão do reino. Resultados, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, querido, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que coisa mais linda! Grande alegria em meio à tribulação e rica
rica generosidade em meio à pobreza. A grande alegria é gratidão e rica generosidade é a espontaneidade de fazer com imensa alegria, com um transbordar de coração. Quando entendemos a graça e percebemos que estamos debaixo de um favor que não merecíamos, o que nos resta? Nos resta servir ao Senhor, nos resta nos dedicarmos à expansão do reino, nos resta a fazer a obra dele, entendendo que somos privilegiados de sermos participantes. No versículo 3, já estou encerrando, diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Tudo e além do que podia. Quando entendemos a graça e percebemos que estamos debaixo de um favor que não merecíamos, não damos as sobras ou o resto. A participação é total, a ponto de ser reconhecida pelo apóstolo Paulo como rica generosidade. O que você pode e o que você vai fazer além do que pode? Qual a qualidade da sua participação e contribuição? Versículo 3 e versículo 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Quer dizer, Paulo não queria, não, queridos. Estou vendo a luta de vocês, estou vendo a extrema dificuldade de vocês. Fiquem tranquilos, não precisa contribuir, não precisa ajudar. Fiquem em paz. Os irmãos, se fosse nos dias de hoje, estavam mandando o WhatsApp para apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, manda a chave do Pix que a gente quer ser participante. Olha que coisa linda essa igreja. Uma vida entregue a Deus e a sua obra nos dá um espírito voluntário. E a única coisa que nos tira da voluntariedade é o pecado, querido. Eu lembro de Davi no Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito voluntário. Olha que coisa linda. É isso que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Eles suplicaram, como eu já disse, versículo 3 e 4, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente. Olha, uma súplica insistente, o privilégio de participar da assistência dos santos. Aquilo que eu falei para você, né? Se fosse nos dias de hoje, estava mandando WhatsApp para apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, manda por favor a chave Pix que a gente quer contribuir com alguma coisa, a gente quer participar de alguma forma. Quem tem uma vida entregue a Deus e a sua obra, não precisa de que ninguém fique pedindo, cobrando, como estava acontecendo com a igreja de Corinto, conforme a continuidade desse texto. Eles se sentiram ali privilegiados, eles se sentiram ali, sabe, importantes em estar ali participantes e sendo contribuintes para a expansão do reino. Que o Espírito de Deus fale ao meu e ao seu coração, que o Espírito de Deus nos leve a uma reflexão e nos leve a compreender como somos privilegiados quando nós somos participantes da grande obra da Igreja do Senhor na face da terra. Que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa nos abençoar. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entendermos que mesmo em meio a dificuldades ou adversidades, sempre dá para a gente se esforçar um pouco mais e contribuir um pouco mais e participar um pouco mais.
seja nas atividades da igreja, seja nas atividades evangelísticas, seja nos projetos missionários, seja nos desafios que temos de expansão do reino. Deus, em nome de Jesus Cristo, pela ação e poder do Teu Espírito, segundo essa palavra, ministra a cada coração. Querido de Deus, você pode assistir esses vídeos aqui que vão abençoar a sua vida, assim como esse vídeo. Você pode dar o seu joinha, se inscrever no canal, seja uma bênção e seja participante da expansão do reino. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.